César Cielo, campeão olímpico, hexacampeão mundial. Um dos maiores nadadores brasileiros de todos os tempos. Laurence Waba, mergulhador e documentarista com mais de 3.500 mergulhos. Pedro Oliva, profissional do caiaque extremo, recordista mundial de salto de queda d'água com 40 metros de altura. E o que tem a ver esses três caras que passam a maior parte da vida dentro d'água, aqui neste vídeo sobre o Cerrado? Tudo a ver. O Cerrado é berço das águas do Brasil, pois é onde nascem a maior parte das águas do país. Por conta de sua geografia de planalto e outros fatores, como o relevo, geologia e a cobertura vegetal da região, ele funciona como uma grande caixa d'água. Só para a gente ter uma ideia, é do Cerrado que dependem 6 das 8 maiores bacias hidrográficas nacionais, incluindo as águas que alimentam o Pantanal. Ou seja, sem o Cerrado, pode faltar água e energia do Brasil. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é um dos biomas mais devastados do mundo. Um quarto do território nacional de uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, distribuído por 11 estados brasileiros, resta menos da metade. Se o ritmo de desmatamento da segunda maior formação natural das Américas continuar, em 40 anos o Cerrado pode acabar. Essa devastação é uma ameaça a milhares de plantas e animais, já que aqui estão 5% das espécies do planeta e 30% da biodiversidade brasileira. Em média, 1 em cada 4 espécies ameaçadas do país vive no Cerrado. E mais, a qualidade de vida de 30 milhões de brasileiros está diretamente ligada à conservação do Cerrado. Sem o Cerrado, provavelmente faltaria uma coisa muito importante para o César Cielo, o Laurence Waba e o Pedro Oliva. Faltaria água. Sem o Cerrado não teríamos água, e sem água, nem eu estaria aqui falando, nem você aí me ouvindo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou engenheiro ambiental e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Cerrado. Vocês já assistiram o filme e já devem estar imaginando a importância que esse bioma tem, não só para o Brasil como para o mundo. Eu vou dar uma aprofundada nessa importância, tá? Já ouviram falar que a gente deve sempre respeitar os mais velhos? Então, o Cerrado tem 45 milhões de anos de consolidação e equilíbrio. E nós, os seres humanos, estamos nele há apenas 11 mil anos, o que é muito pouco pela idade que ele tem. Ele é uma matriz ambiental que está localizada na região central, esse verdinho aqui mais escuro, na região central do Brasil, que é uma região de planaltos,
né, com uma geologia, uma pedologia, um clima bem característico. Vocês viram no vídeo que ele tem também 30% da biodiversidade do Brasil. E ele tem a maior diversidade florística do mundo dentro da sua área. Ele faz fronteira com todos os outros biomas brasileiros, menos os pampas, né, que fica mais aqui no fundinho. E por isso o equilíbrio, né, e a preservação do cerrado são tão importantes, porque qualquer desequilíbrio, qualquer problema que tenha no cerrado, fatalmente vai ter impacto nesses outros biomas que o circundam, tá? O vídeo fala que ele abastece 6, né, das 8 maiores bacias brasileiras, mas ele também abastece as 3 maiores bacias da América Latina, que é a da Amazônica Tocantins, aqui em cima, né, a do São Francisco, que está dentro do território nacional, e a do Prata, que está mais aqui para fora, tá bom? Como que ele faz isso? Ele faz por causa de uma característica das suas espécies vegetais. O cerrado geralmente é chamado de floresta invertida, ou de floresta de cabeça para baixo. Por que isso? Porque ele costuma ter as raízes muito profundas. Como alguns solos do cerrado são inférteis, tem grande quantidade de alumínio, né? O clima também é bem característico, uma época de chuva e uma época de seca muito bem definidas, então a seca é seca mesmo, né? As árvores, os arbustos, as espécies vegetais, elas precisam buscar a água muito fundo, em lençóis freáticos muito fundos, muito profundos. E isso cria caminhos, né, caminhos no solo, que faz com que quando chova, essa chuva penetre, essa chuva percole, né, infiltre no solo e consiga atingir e recarregar tanto os aquíferos como os lençóis freáticos. E com essa carga, né, como ele está no planalto, como ele está bem alto ali, ele acaba transpondo essas águas, né, para essas outras bacias. Chove bastante ali no cerrado, infiltra no solo do cerrado e os rios subterrâneos, né, acabam levando e concentrando esse volume de água e dando origem às outras bacias, né, aos outros principais corpos hídricos que a gente tem no nosso país e até, né, em outros países. Outra coisa, né, outra característica muito importante do cerrado é que devido a essa idade, né, de formação dele, a essa antiguidade, ele é muito especializado, é um ecossistema muito especializado. O que significa isso? Que determinadas plantas, determinadas espécies vegetais necessitam de determinados polinizadores específicos, uma borboleta, uma vespa que poliniza um determinado tipo ou espécie de árvore, né? A gente tem um grande exemplo que é o lobo-guará, que ele come a fruta da lobeira e essa fruta ela germina no trato intestinal do animal, né? Então eles têm uma interdependência muito grande. Isso mostra que eles evoluíram, né, concomitantemente, que há um grau de especialização muito grande, né, nesse ecossistema. E no que isso implica? Isso implica em ser algo muito difícil de se recuperar depois de destruído, depois de impactado. Dificilmente a gente consegue chegar, né, num equilíbrio, numa biodiversidade, numa especialização tão grande novamente. Pode ver aqui, ó, o tamanho das raízes, né, das árvores do cerrado. O próximo slide é sobre ameaças, mas aqui a gente já pode ver um pouquinho, né, do que acontece no cerrado. A gente tem, né, essa estrutura aqui de uma árvore, né, de baixa estatura, né, uma parte aérea significativamente pequena, em comparação com a parte enterrada, a parte radicular dela, né? Quando a gente muda a cobertura vegetal da área do cerrado para monoculturas, né, principalmente de soja, de milho, a gente tem
uma raiz muito curta, e isso aliado aos maquinários e a pecuária acaba compactando o solo. E quando a gente compacta o solo, deixa o solo muito pobre, né? Porque as monoculturas, geralmente, as plantas usam sempre os mesmos nutrientes, isso vai empobrecendo o solo, vai necessitando cada vez mais de insumos agrícolas, e a gente tem uma menor infiltração dessa água e, consequentemente, uma menor recarga das bacias e dos lençóis freáticos que dependem dessa chuva que infiltra no cerrado. Quais são as principais ameaças desse bioma, né? No vídeo ele fala que o cerrado tem menos de 50% de sua área original, né, intacta, mas isso é bem menos do que metade. Estima-se que 80% da área total do cerrado já foi modificada pelo homem, ou seja, já foi antropizada, né, já teve o dedinho do homem lá. 60% dessa área, né, 60% de um quarto do Brasil é usada para a pecuária. E a pecuária tem diversos impactos. Por mais sustentável, né, que o agronegócio tente ser aqui no Brasil, e nós somos realmente referência em sustentabilidade do agronegócio, mesmo assim ele ainda é muito impactante, né, da maneira como ele é feito em algumas regiões, na escala como ele é feito, né? Então não tem como dizer que uma área que antes era vegetação, né, que antes era um bioma preservado, agora tem 60% destinado à pecuária, não tem como dizer que isso é sustentável, tá? 6% dessa área é destinada à monocultura, principalmente a de soja. A gente sabe, né, dos impactos tanto da pecuária como da monocultura, né? A pecuária compacta o solo, empobrece o solo, muda a cobertura vegetal do solo, produz gases de efeito estufa também. As monoculturas, elas impactam na biodiversidade, né? Elas são necessárias para a alimentação, para a economia, elas são necessárias, mas elas têm que ser, as políticas, né, para a sua implementação têm que ser repensadas, tá? A gente tem também um outro dado muito importante, que é a contaminação do solo e das águas por agrotóxicos. A gente tem esse mapinha aqui que mostra, né, aqui tem a escala onde tem áreas contaminadas, né, tanto no solo como na água por agrotóxicos. E é muito preocupante, né, porque a gente dificilmente tira os agrotóxicos no tratamento convencional de água. E a gente sabe também que o saneamento no Brasil carece, né, de muitas alternativas, né? A gente sabe que o saneamento não é universalizado no Brasil ainda e que muita gente não tem tratamento de água, né, tratamento de esgoto, gestão dos resíduos sólidos e manejo das águas pluviais. E essa contaminação, tanto no solo como nas águas, é muito preocupante, porque ela consegue chegar diretamente na população, né? E não é uma contaminação irrisória, é uma contaminação que pode levar à morte ou a morbidades muito sérias. Outro impacto muito grande, né, outra atividade impactante para o cerrado é a mineração, né? A mineração, principalmente no estado de Minas Gerais, ela é muito forte, ela é muito invasiva, né? Ela por mais que tenha controle também técnico, né, controle de engenharia, de segurança, ela é muito impactante. A gente tem vários casos de contaminação de rio e de solo por mercúrio, né? Hoje a gente tem um controle um pouco maior, mas o mercúrio é um contaminante muito preocupante. A gente tem o assoreamento dos rios, né, principalmente pelo desmatamento, pela modificação da paisagem, né, pelos processos que são usados para retirar os minérios do solo e do subsolo. E a gente tem dois expoentes recentes muito grandes, né, muito significativos do impacto da mineração, né, não só no Cerrado, né, mas a gente pode dizer que
no ecossistema, né, nos ecossistemas brasileiros como um todo. A gente teve o desastre de Mariana em 2015 e o desastre de Brumadinho em 2019. Né? Todos lembram, com mortes, com impactos ambientais, sociais e econômicos que são inestimáveis. A gente não consegue colocar um valor nesses impactos porque dificilmente a gente vai conseguir corrigir e reabilitar, né, todas essas áreas, essas pessoas e as economias, né, que foram prejudicadas por esses desastres. Mas, como tudo na vida, a gente sempre tem uma esperança. E essa esperança eu gosto de chamar de guardiões do cerrado, né, que são aquelas populações tradicionais, aqueles povos tradicionais, aquelas culturas tradicionais que já vêm desde antigamente desse território, que conhecem esse território, sabem da importância desse território, não só para o Brasil, mas como para o equilíbrio ecossistêmico planetário. Né? A gente tem os indígenas, que foram os primeiros, né, habitantes há 11 mil anos aqui no Cerrado. A gente tem quilombolas, a gente tem vazanteiros, a gente tem as mulheres do Babaçu, a gente tem indígenas novamente aqui, um expoente cultural da corrida com toras. A gente tem uma cultura gastronômica muito forte, uma cultura de artesanato muito forte, uma cultura literária, a gente tem folclore, tudo isso dentro do Cerrado, né? Não é à toa que ele abriga grande parte da população brasileira e grande parte das populações tradicionais, né, brasileiras também. Essas populações, elas entendem que o cerrado tem um valor maior em pé do que derrubado. O que quer dizer isso? Não é um valor só monetário, né? Não é um valor só em dinheiro, é um valor ambiental, né? São serviços ecossistêmicos, né, que são prestados por esse bioma, que são inestimáveis, que sem eles a gente teria um desequilíbrio muito maior, não só no Brasil, mas no planeta, né, dada a importância e a grande área, né, e a grande biodiversidade desse bioma. Por que eles são guardiões? Uma, porque eles lutam pela terra em que eles estão. Eles não deixam, né, eles são barreiras para a expansão agropecuária, para a expansão urbana, né, em locais que são impróprios, né, que deveriam ser preservados dessas expansões. Eles conseguem usar as riquezas do cerrado de maneira sustentável. Eles sabem o quanto eles podem tirar, como eles podem tirar e aonde eles podem tirar, como eles devem restaurar. Né? E eles têm uma cultura e um conhecimento ancestral que a ciência muitas vezes não dá importância, né? Ultimamente a gente tem visto uma mudança desse paradigma, mas eles realmente são aqueles que lutam e realmente conservam e preservam as áreas do cerrado, né? A gente que não está tão próximo às vezes não sabe da importância, mas você ter um ecossistema, um bioma de 45 milhões de anos, né, desse tamanho, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, ter esse bioma ameaçado é muito preocupante, né? É preocupante não só para nós brasileiros, mas é preocupante para todos os terráqueos. O que eu gostaria de deixar como mensagem final? Uma frase que desde que eu trabalho com isso cerrado eu levo para mim. É um jogo de palavras. Não cerre o cerrado. Né? O cerrado ele tem um valor muito maior para o planeta, né? E para nós todos em pé. Eu trouxe também um poema do Nicholas von Ber, que é um artista, né, um poeta do Cerrado, tem uma obra bem vasta, falando do Cerrado, falando das características não só de fauna e flora, mas culturais e sociais do Cerrado também. E esse poeminha dele é muito bom. Nem tudo que é torto é errado. Olha as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. A gente tem aqui, né,
alguns exemplos de fauna, né, de flora, características, né, endêmicos do cerrado, né, esses daqui, o lobo-guará, o tamanduá. Aqui a gente tem as abelhinhas São Iraí, essa aqui, a onça, e aqui o capim-dourado, né, que também é um expoente bem forte do cerrado. Eu quero lembrar que isso é um resumo, né, o cerrado tem muito mais cultura, tem muitos números, né, que podem ser procurados. Eu não quis trazer para apresentação para não ficar maçante, né, para ficar mais o essencial do que a gente precisa saber, do que a gente precisa preservar. Né. Um filme que eu recomendo é um longa-metragem muito bom, com muita informação, chama Sertão Velho Cerrado, sabe? É um jogo de palavras também, né, porque ele põe sertão, mas também dá a entender de ser tão velho, né? E o ser tão novo, que é o homem. E eu indico assistir esse filme. A gente fez até um cine-debate, né, junto com a Prefeitura de Ribeirão uma vez, foi muito produtivo. Quem quiser saber mais sobre Cerrado, não pode deixar de assistir esse filme. Eu queria agradecer a todos pela atenção, principalmente à Prefeitura de Ribeirão Preto, ao Departamento de Planejamento e Educação Ambiental, ao pessoal do Bosque, Fábio Barreto, né, todos estão dentro do meu coração. Eu me senti honrado, né, com esse convite, e eu espero ter conseguido passar um pouquinho da importância do Cerrado e das ameaças que ele está sofrendo. Um abraço, tudo de bom, usem máscara. Eu não estou usando porque eu estou sozinho aqui no escritório. Respeitem o distanciamento social, porque não adianta também a gente preservar o cerrado e não preservar as sociedades que dele dependem. Tudo bem? Um abraço, tudo de bom para todos.